Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Nessa manhã de jejum, eu quero que você preste atenção no que diz a palavra de Deus. Mateus 6,16. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mateus 6,16. Eu quero explicar uma coisa para você sobre o jejum. Qual a importância do jejum, pastor? Para que serve jejum? Tem que fazer jejum ou não tem que fazer jejum? É desnecessário fazer jejum? Olha, eu digo para você uma coisa muito importante. Eu digo para você que não há vida cristã sem oração diária. Pode haver qualquer outra coisa. Eu estou falando de vida cristã. Não há vida cristã sem oração diária. Não importa o tempo que você vai orar. Não importa. Tem dia que mais, tem dia que menos, não importa. Desde que seja algo diário. Você está compreendendo? Dependendo do meu tempo, eu vou dar lá 20 minutos de oração, 15 minutos de oração, meia hora de oração. Dependendo do meu tempo, vou dar um pouquinho mais, vou dar 1 hora de oração, 1h30 de oração. É relevante, pastor? Depende. Depende muito. É questão de necessidade de momento. Tem situação, porque oração é uma frase feita, irmãos. Oração é uma frase feita. Você tem que começar a tirar essa ideia religiosa que foi implantada no teu coração a vida toda. Que oração é só quando eu dobro o joelho e fico ali meia hora, 40, 50 minutos. Não é oração. Não, oração é frase feita. Então é lógico que vai ter momentos na minha vida que o diálogo com Deus, ele vai ter que ser um pouquinho mais extenso. Vai ter que ser um diálogo um pouquinho maior. Você está compreendendo? Por quê? Porque tem muitas coisas que eu preciso conversar com Ele. Vai ter muitas coisas que eu vou precisar de acertar. Agora vai ter momento que uma palavra vai ser suficiente. Uma frase vai ser suficiente. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Agora é você que tem que avaliar. Você que tem que avaliar, tem que buscar a sabedoria. Lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz o seguinte: o sábio, ele sabe o tempo e o modo. E o modo. Eu tenho que ter discernimento para saber o tempo e o modo que eu tenho que fazer as coisas. No tempo que eu tenho que fazer, eu tenho que avaliar o tempo certo, o momento certo. Eu tenho que avaliar o momento e o modo certo de fazer. Isso está em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento, presta atenção nisso. Tem gente experimentando mal porque não guarda o mandamento, gente. Não guarda a orientação da palavra. Eu já tenho ensinado que há mandamentos que são coletivos. Mandamentos que é para todo mundo. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Isso aí é coisa que eu não preciso nem parar para pensar. Por quê? Eu já sei, já tenho consciência que não pode. Eu estava até conversando com os obreiros hoje. Você vive muitas coisas, você está, eu no meu caso, estou às vezes em muitos lugares, aí de repente surgem algumas cenas que eu falo: Jesus, não tem nem perigo, não tem nem perigo, não tem nem risco. Eu jamais vou trair o Senhor, não tem risco, não tem perigo. Por quê, pastor? É mandamento coletivo. Eu sei que o Senhor Deus condena o adultério, eu sei que o Senhor Deus condena a desonestidade, eu sei que o Senhor Deus condena a mentira, eu sei que o Senhor Deus condena outras coisas. Quer dizer, é mandamento coletivo. E tem aquele mandamento que é específico. É aqui que algumas pessoas têm perdido a bênção de Deus. Por quê, pastor? Porque ela não guarda aquela orientação específica, exclusiva que Deus está dando para ela. E ela acaba perecendo. Tem coisas que Deus pediu para mim que Ele nunca vai pedir para você. Tem coisas que Deus pediu para você que Ele nunca vai pedir para mim. Por quê, pastor? Porque apesar de nós pertencermos a Deus e pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Jesus, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles são diferentes. Os nossos anseios são diferentes. Tem coisa que eu anseio que você não anseia. Tem coisas que você anseia que eu não anseio. Então são diferentes. Então tem coisas que, devido aos meus anseios, o Senhor Deus vai vir colocar um limite. Ele vai vir e me dar uma orientação, para que eu não tenha um prejuízo futuro.
Mas só que se eu desprezo, se eu não guardo, eu vou perecer. Ó, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum, não vai experimentar. Está experimentando? Pastor, eu estou experimentando. Teve algo que Deus falou com você que você desprezou. O que é desprezar? Porque muitas vezes você pensa que desprezar assim, eu não vou fazer. Não, não é isso. Isso também é desprezar. Mas desprezar é você não dar valor a algo muito importante. Você não teve como importante. Você não deu valor, você desprezou. Você está compreendendo, sim ou não? Então tem aquela orientação que às vezes Deus vem e nos dá, e nós não temos como muito importante, nós desprezamos. Aí as coisas elas começam a acontecer contrária à nossa vontade, contrária à nossa expectativa. Você está compreendendo? E aí nós não entendemos. Por que o mal está operando nas nossas vidas? Por que o mal está persistindo nas nossas vidas? Por que está perdurando nas nossas vidas? Não era para ser assim, pastor. Não era para ser desse jeito. É que eu não guardei um mandamento. Eu não guardei uma instrução. Eu não tive como importante aquela orientação que me foi dada. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias. Eu falei, o problema de algumas pessoas, que elas desprezam a nossa experiência. O filho tem muito desse negócio, de desprezar a experiência do pai e da mãe. O pai fala isso, a mãe fala aquilo, ele acha que não, ele acha que ele tem muito entendimento. E acaba, desculpe a expressão, acaba quebrando a cara depois. Acaba sofrendo depois. Nós não podemos cometer esse equívoco, nós não podemos cometer esse erro com Deus. O Senhor Deus, Ele é presciente. O Senhor Deus, Ele se antecipa. Toda vez que Deus me traz um entendimento, que Ele me traz uma orientação, Ele não está me trazendo em cima da hora, ou depois do fato ocorrido. Ele está sendo preventivo, porque Ele é um Deus preventivo. Ele está avisando, não faça assim, não age assim, não vai para cá, não vai para lá, porque não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Então nós temos que aprender a guardar a instrução. Nós temos que aprender a guardar o mandamento, para não perecer. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Agora preste atenção nisso aqui, ponto, vírgula. O coração do sábio. Irmão, a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça. E a Bíblia diz que Deus dá liberalmente. Não é na conta-gota não, irmão. Você pediu sabedoria, Ele vai entregar para você em abundância. Ele vai entregar para você em abundância. Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com meu marido. Ele vai dar em abundância. Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com a minha esposa, com o meu filho. Eu preciso de sabedoria para lidar com o negócio que eu estou abrindo. Eu preciso de sabedoria para lidar com isso, para lidar com aquilo. Pai, eu preciso de sabedoria para lidar com o Senhor. Eu não tenho tido sabedoria para ter um relacionamento com o Senhor. Me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá sabedoria para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha saúde. Ou seja, pede. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, Ele não faz exceção, dá liberalmente, e não lança em rosto, e se Ele dado. Pede sabedoria. A falta de sabedoria não é falta de inteligência. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas não têm sabedoria para lidar com certas situações. Não tem sabedoria para lidar com certos momentos. Então pede a Deus sabedoria. Meu Deus, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação. Eu não sei o que fazer. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, que o Senhor abra o meu entendimento. Como eu faço? De que maneira eu faço? Me dá sabedoria. Ele dá. Presta atenção nisso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Volta lá para mim em Eclesiastes, por favor. Irmão, guarda isso com você. Quem guardar o mandamento, irmão, não despreza nenhuma instrução.
às vezes a gente parece até que é chato. Às vezes a gente parece até ser maçante. Poxa, o pastor, misericórdia, fica batendo na minha tecla. Fica batendo na mesma tecla. Mas só que uma hora a tecla vai quebrar. E aí você não vai ter mais ninguém batendo na mesma tecla. Por quê? Porque você já perdeu a bênção de Deus. Já começou a experimentar a dor que não precisava experimentar. Se tivesse simplesmente ouvido. Há muito tempo eu tenho pregado, irmão, nós não podemos ser pessoas que não têm ouvido para ouvir. Se você tem sido uma pessoa que não tem ouvido para ouvir, você peça a Deus, fala, meu Deus, me dá a graça de ser a pessoa que tem ouvido para ouvir. Porque o Senhor traz a instrução, o Senhor traz o entendimento, eu desprezo? Não, eu não quero desprezar, eu quero guardar cada instrução que o Senhor traz. O Senhor não traz uma instrução por trazer, o Senhor não traz um entendimento por trazer. Então, me dá a graça de ter ouvidos para ouvir. Eu quero guardar cada palavra que o Senhor tem me dado, cada entendimento que o Senhor tem me dado. Eu quero viver a tua vontade, mas a pessoa tem que querer. Amém? Amém? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio, irmão, você tem que ter um coração sábio. E o coração do sábio discernirá o tempo, a hora certa, e o modo de agir, o modo de fazer. Porque muitas vezes não é que a pessoa está fazendo algo errado, ela está fazendo de modo errado. É a aplicação que está errada, é a ação que está errada e que está trazendo dor e sofrimento para a pessoa. E às vezes é algo simples, irmãos, algo simples, que é só conversar com Deus. Eu fui ao Rio de Janeiro e fui numa Sprinter. Eu me lembro como fosse hoje. Tinha um motorista dirigindo para a gente e nós fomos. Estava eu e mais uns 5 amigos, mais ou menos. E fomos, resolvemos que tinha que resolver no Rio de Janeiro. Não lembro o que era, para te falar a verdade. O que eu fui fazer no Rio de Janeiro, não me lembro, sinceramente. Mas eu me lembro da volta. Eu estava passando por um problema na igreja. Uma reunião, que eu estava orando por ela, a reunião não pegava. Estava acontecendo alguma coisa. E eu comecei a orar. Quando começou a serra, né? Quem já foi no Rio ali, você sai. Aí começa a subir a serra. Quando começou a serra, eu comecei a orar. E pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus entendimento, pedindo a Deus como eu faço, o que eu faço, preciso do Senhor, me ajuda, o Senhor é o meu Deus, se o Senhor não abrir meus olhos, eu não vou conseguir enxergar, e conversando com Deus. Irmão, quando eu estava no Vale do Paraíba, ó, irmão, significa que eu estava orando mais de 2 horas já, quase 3 horas orando. Quando eu estava no Vale do Paraíba, o Espírito Santo falou assim para mim, muda o horário. Eu falei, está brincando. Era uma coisa simples, eu mudei o horário e resolveu a situação. Mas é simples, né, pastor? Sim, só que eu não tinha me atentado para aquela coisa simples. Então, às vezes, aquele negócio é simples o que você tem que fazer, só que você não está conseguindo atentar para aquilo, você não está conseguindo despertar para aquilo, você não está conseguindo enxergar aquilo. Busca Deus, conversa com Ele, pede sabedoria, pede entendimento, Ele vai abrir os teus olhos. Às vezes é uma coisa simples, como essa, muda o horário. Às vezes é algo mais complexo, às vezes é algo mais complicado, mas Ele vai te abrir o entendimento de uma maneira muito simples, para você compreender. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas irmão, guarda o mandamento para não perecer, não despreza a orientação para não perecer. É aquilo que eu falei, não é, não, não quero fazer, não vou fazer. Às vezes não é isso, e às vezes é isso, tem gente que é assim. Mas às vezes não é isso. É às vezes o seguinte, é algo tão precioso, algo tão valoroso, mas a pessoa não sabe dar valor. Isso é besteira, despreza, perece. Mateus 6:16. Não há vida cristã, gente. Guarda essa instrução. Não há vida cristã. Coloca no meio da revista corrigida para mim. Não há vida cristã sem oração diária. Repito, tira essa ideia, esse formato, que oração é só quando você está de joelho 1 hora orando. Irmão, oração é frase feita. Volto a dizer, vai ter momentos que a conversa vai ter que ser um pouquinho mais comprida, vai ser um pouquinho mais demorada.
Mas vai ter momento que uma frase, 2 frases, vai te solucionar, vai trazer a solução do problema que você precisa. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então coloca isso dentro do teu coração, guarda isso. Não há vida cristã sem oração diária. Não há vida cristã sem leitura diária. Sem leitura diária, pastor? Sim, você tem que examinar as Escrituras. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu tenho que me alimentar da palavra. O pão para o meu corpo é o arroz, o feijão, o próprio pão. É o alimento para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha alma. É a palavra. Eu tenho que me alimentar dela. Eu tenho que fortalecer o meu espírito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele está falando do sacrifício que ele ia fazer, que ele ia se entregar para que o mundo pudesse ter vida. Ou seja, para que o mundo pudesse ter comunhão com Deus novamente. Amém? É do sacrifício que ele está falando. Mas quando ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está falando que ele é o alimento que nós precisamos para ter vida, para ter comunhão com Deus, ou seja, para ter um relacionamento com Deus é por meio da palavra. Eu tenho que me alimentar da palavra. Você entende? Então não há vida cristã sem oração diária, sem meditação na palavra diariamente. Eu tenho que examinar as Escrituras. Você está compreendendo? Não tem como. Irmãos, eu entendo e não vou entrar no mérito da questão, não quero que você se sinta pressionado, acusado, desrespeitado, não quero, mas irmão, não tem como você ter uma vida espiritual saudável, aparecendo na igreja uma vez na semana, 15 dias, uma vez no mês, não tem como. Você está compreendendo? Você tem que ter esse entendimento. Eu compreendo, você tem a tua vida, a vida é corrida, isso e aquilo, mas você tinha que buscar a Deus de maneira que Ele abrisse o teu entendimento, você ter um espaço na tua agenda para Ele. É preciso. Você está compreendendo? É muito importante. Leitura diária, oração diária, estar na casa de Deus com a frequência maior. Irmão, e jejum. É preciso, pastor. É preciso. Primeiro eu vou te mostrar como se faz jejum. E quando jejum é determinado tempo sem se alimentar. De vez em quando eu fico vendo alguém, eu vou fazer jejum de celular. Mas isso não é jejum. Isso não é jejum. Aprendi que pastor, aprendeu errado. Jejum é determinado tempo sem se alimentar. Agora eu posso fazer um voto, que é diferente. Posso fazer um voto. Esse mês eu não vou mexer em redes sociais. Pastor, eu não tenho fé para esse voto, pastor. Só nem comenta isso, que eu não tenho fé para esse voto. Mas não é jejum. Não é jejum, é um voto. Eu estava até falando com um amigo meu esses dias agora. Eu falei, rapaz, ele falou assim, né? Eu vi uma pesquisa que as pessoas elas pegam no celular por semana, 1.500 vezes por semana. Eu falei, você deve pegar 2.000. Falei, você deve ser uma exceção à regra aí, você deve pegar umas 2.000. Por quê? O tempo todo. Não conversa. É o tempo inteiro. Não há diálogo. Baixamos até uma regra, quando nós nos assentamos à mesa, deixa o celular. Porque está aqui, Tá boa a comida? Não, nem sabe o que está comendo. Porque está assim agora. Então, mas é voto. É voto. Jejum é determinado tempo sem se alimentar. Água. Pode tomar quando faz jejum, pastor? Água é vital à vida, mas não é alimento. Não tem caloria. Água não tem problema. Você está compreendendo, sim ou não? Há, no mínimo, 3 tipos de jejum. Há o jejum parcial, aonde eu chego diante de Deus, o jejum é meu, as regras são minhas, mas no momento que eu declarei essas regras, eu tenho que cumprir elas. Você compreendeu, sim ou não? Então o que é um jejum parcial, Senhor Deus? Eu vou ficar 24 horas sem comer nada, com exceção de às 15 horas eu vou comer uma maçã.
porque eu preciso tomar uma medicação. Por exemplo, deu para entender? Isso é um jejum parcial. Jejum total, aonde eu chego para Deus, Senhor Deus, eu vou ficar aí 24 horas, aonde eu não vou comer nada, não vou beber nada, com exceção de água, que não quebra jejum. É um jejum total. Aí tem jejum sobrenatural. Você tem que ter uma direção de Deus muito grande, porque senão você não deve fazer. Por quê, pastor? Se você ficar 40 dias, a 50 dias sem alimento, você consegue. Você não vai morrer não. Vai ficar magrinho, fraquinho, mas não vai morrer não. Agora, se você ficar sem tomar água por mais de 7 dias, você pode ir a óbito. É muito sério. Você vai desidratar, você pode ir a óbito. É muito sério. Não pode ficar. Você está compreendendo, sim ou não? E o sobrenatural é esse. Você vê, por exemplo, Moisés, quando ele entrou no monte de Deus, a Bíblia diz que ele ficou ali 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Não saiu dali. Ou você imagina o Moisés falando, Deus, dá um tempinho ali que eu vou comer um omelete e já volto. Não tem como. Ele ficou ali 40 dias na presença de Deus, 40 noites, 40 dias, 40 noites, observando ali as instruções que Deus estava dando para ele. A Bíblia fala mais. Elias, ele comeu uma comida que o anjo deu para ele, ele andou 40 dias e 40 noites sem parar. Comeu, não bebeu nada. Aquela comida, aquela água que ele bebeu, aquela comida que ele bebeu, sustentou ele por 40 dias e 40 noites. Ele caminhou sem parar. Você imagina num deserto, caminhando 40 dias e 40 noites sem parar? Só com a força, só com o poder de Deus mesmo. Você está compreendendo, sim ou não? Então, no mínimo tem esses 3 tipos de jejum. Agora o jejum parcial, no meu modo de enxergar, é quando você vai fazer um jejum prolongado. Por exemplo, você vai fazer um jejum de uma semana. Aí então você faz parcial. Uma vez por dia, eu vou comer uma fruta. Um exemplo, uma maçã, como eu falei. Todo dia, nessa semana, Deus, eu vou uma vez por dia, 3 da tarde, por exemplo, eu vou comer uma maçã. Aí um jejum, parcial. Por quê? 24 horas, não há necessidade de fazer o jejum parcial, a não ser que você precise de tomar uma medicação, como eu falei. Está compreendendo, sim ou não? Entendeu o que é jejum? Sim ou não? Entendeu que esse negócio de... não existe jejum de celular? Não existe jejum de chocolate. Vou fazer um jejum de chocolate. Não existe jejum de chocolate. Você pode fazer um voto. Vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Tem fé? Tem fé para isso? Ficar 1 ano? Aí passa com aquele Toblerone assim, em volta de você, assim, ó, perto. E você, não, está amarrado, não tem perigo não estou nem tentada. Quer dizer, mas é voto, tá? Não é jejum. Repito, jejum é ausência de alimentação, total. Total ausência de alimentação, ou parcial, como eu falei para você. Repito, o jejum é seu, as regras são suas. Só que tem que saber direito, fazer com sobriedade, Eu lembro que uma vez, eu combinei um jejum com alguns auxiliares que eu tinha. E naquele dia que eu combinei o jejum, eu estava dando para as pessoas um pão, simbolizando o corpo de Cristo, o pão da vida. Era uma bisnaguinha assim, uma bisnaguinha pequena. Mandei fazer na padaria, lá o cidadão fez umas bisnaguinhas pequenas assim. E eu estou vendo lá, o rapaz entra lá, levou lá as bandejas de pão no meu escritório para me consagrar, e eu estou vendo o rapaz, e uma outra bisnaga aqui, outra... Falei, irmão, você não está em jejum? Eu estou. Eu falei, mas como que está, irmão? Você está comendo, estou vendo você comer o pão. Não, pastor, que eu aprendi que todo alimento, quando se abençoa, fica espiritual. Então eu abençoei e estou comendo. Falei, traz um prato de feijoada lá que eu vou apresentar também. Eu não sei de onde as pessoas pegam essas coisas. São os ensinamentos doidos que elas pegam e têm como verdade. Não, irmão, jejum é determinado tempo sem me alimentar. Está compreendendo, sim ou não? Deu para entender agora que não tem esse negócio não, Então vamos lá.
Como é que tem que ser feito quando jejua, pastor? Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Então eu não posso mostrar contristado. Significa o quê, pastor? Entristecido, né? Porque tem aquela pessoa que é natural, né, irmão? Você fica sem comer. Eu, por exemplo, se eu ficar sem comer, dependendo do horário, eu estou irritado, né? Por quê? Porque o corpo está acostumado. O corpo, ele reclama de tudo aquilo que ele está acostumado. Por exemplo, tem gente que não gosta de fazer exercício. Eu nunca gostei, mas me acostumei. Quando eu fico sem fazer, eu sinto falta. Por quê? Porque meu corpo está acostumado. O corpo, ele tem esse negócio, ele reclama de tudo aquilo que ele está acostumado. Então, às vezes chega aquele horário, que é o horário que você está acostumado a se alimentar, e a coisa começa, você não pode comer e tal, você fica às vezes meio irritado. Mas tem pessoas que elas ficam entristecidas. E o Senhor Deus, ele está dizendo que eu não posso me mostrar entristecido. Você está compreendendo? E nem ser hipócrita. O que é o hipócrita, pastor? Aquele que interpreta. Você chega para mim, ô pastor, o que foi, pastor? Não pode falar comigo. Eu estou em jejum. O que tem a ver uma coisa com outra? Estou em jejum, quer dizer, eu estou com problema do ouvido? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irmão, nós não podemos ser hipócritas. Você está compreendendo, sim ou não? Porque o hipócrita, ele quer mostrar uma coisa que ele não é. Uma santidade que não existe. Está compreendendo? Pastor, não faz jejum porque eu sinto fome. Só você que sente, ninguém sente mais. Todo mundo sente fome. Todo mundo fica irritado sem alimento, está acostumado com o alimento. É mais que comum, mais que normal. Mas o jejum é uma das maneiras de o quê? De eu exercitar o domínio próprio. O controle sobre as minhas emoções, sobre o meu corpo. É uma das razões. Então, quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Eu lembro que eu aprendi, quando eu comecei, que é um ensinamento errado. Eu aprendi que ninguém pode saber que você está jejuando. Senão o jejum não vale. Não é verdade. Não é verdade. O Senhor Deus, ele vai olhar a intenção do meu coração. Eu, por exemplo, eu chamei você para um jejum. Como é que eu vou chamar você para um jejum sem te falar nada? Me explica, telepatia? Fazer igual a Aquaman, né? Então eu chego e sento e falo, Deus, agora eu vou me comunicar com todos os membros da igreja. Mas não existe, eu tenho que falar. Não é errado falar. Não é errado falar que você está em jejum. Qual é o erro então, pastor? A intenção que você está falando que está em jejum. Qual é a intenção? Você quer se mostrar santo? Quer se mostrar correto? Quer que alguém olhe para você e fale, nossa, ele é de Deus, hein? É aí que está o erro. Você recebeu a recompensa, que é o reconhecimento e o aplauso humano. Agora, quando você fizer jejum, olha o que está escrito aqui no versículo seguinte. Porém, tu, se você quer resposta para o jejum que você está fazendo, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Essa orientação aqui, ela é no sentido figurado, mas no sentido literal também. Porque se lavar o rosto, pode lavar mesmo, ungir a cabeça com azeite, tem que espargir a cabeça com azeite, com óleo consagrado. Você está compreendendo? Mas esse lavar o rosto pode ser outra coisa. Pode ser só pentear o cabelo, a irmã que usa maquiagem, afinal de contas ela está servindo a Deus em jejum. É a maneira de servir a Deus. Então ela vai trabalhar mais bem arrumada até do que normalmente iria. Vai ficar em casa, vai se arrumar até normalmente mais do que se arrumaria, porque está servindo a Deus. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Segue. Para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está oculto. Quem está oculto é Deus. E o teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Ou seja, você está fazendo para aparecer para Deus. Você está fazendo com o objetivo de agradar a Deus.
Então Deus vai te abençoar, porque Ele viu o objetivo do teu coração, não foi se mostrar aos homens, não foi receber aplauso de ninguém, mas foi para agradá-lo, para servi-lo. Então Ele vai te recompensar. Como, pastor? Entregando a você o propósito do teu jejum. Por quê, pastor? Todo jejum tem que ser feito com um propósito. Nós fizemos jejum. Qual é o propósito do jejum que eu chamei você para fazer? Para que nós tenhamos uma vida melhor, por uma vida melhor. E obviamente, se é por uma vida melhor, é remover tudo que tem impedido o sucesso, a bênção de Deus de chegar às nossas vidas. Você está compreendendo, sim ou não? Porque tem pessoa que às vezes ela não entende. A Bíblia diz que o diabo ele veio para quê? Para roubar, para matar, para destruir. Então presta atenção, deixa eu te contar uma história para você entender um pouquinho melhor. Quando eu era garoto, pequenininho, devia ter uns 5, no máximo 6 anos. O meu pai, ele estava vivo ainda. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Meu pai trabalhava numa estação de trem. Uma estação de trem. Ele trabalhava para uma empresa de cimento. O que ele fazia, pastor? Ele carregava cimento para dentro do trem. Era o que ele fazia. E ele tinha um horário de café dele. Então a minha madrasta, ela mandava eu levar para ele o café. Como é que era naquela época? Era uma garrafa de Coca-Cola, ela enchia de café, com a rolha de papel, colocava na garrafa. E fritava bolinho de chuva. Né? Você sabe o que é bolinho de chuva? Fritava bolinho de chuva. E mandava levar para ele. Teve um dia que ela mandou levar, e eu fui levar. Quando eu estou procurando meu pai, um colega dele de trabalho vem e fala para mim assim, oi. Eu falei, tudo bom? Ele falou, você é filho do Borges, né? E eu sou. Isso aí é para ele, né? Eu falei, cadê meu pai? Ele falou, não, deixa que eu entrego para ele. Eu, tá bom. Entreguei na mão dele. Aí quando é 6:30 da tarde, chega lá o meu pai. Ele era alcoólatra. Chega bêbado, brigando e agredindo a minha madrasta. Porque ela não tinha mandado o café e o bolinho dele. Só que ela mandou. Só que não chegou. Tem pessoas que estão revoltadas com Deus, porque ela pediu, ela clamou, ele pediu, ele clamou, mas não chegou. Não é que Deus não mandou, é que você descuidou, e o diabo está roubando. Eu era pequeno, mas eu deveria ter falado, não, eu quero saber onde está meu pai, eu vou entregar para ele. E se ele tentasse pegar da minha mão, eu faria um escândalo. Ia aparecer alguém. Está compreendendo? O que é que está acontecendo aí? Não é verdade? Ia aparecer alguém. Então, muitas vezes é isso. Não é que Deus não está dando a bênção para você. É que você não está agindo, não está guardando o mandamento, a instrução do jeito que deveria, e no meio do caminho, o teu adversário está te roubando. E como é que eu faço, pastor? Impeça-o. 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 O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Impeça-o. Eu tenho poder, você tem poder. Lucas 10:19, eis que eu vos dou poder para pisar sobre cobras, escorpiões e toda a força do inimigo. Você tem poder para impedi-lo. Senhor Deus, eu pedi ao Senhor, eu creio que o Senhor me deu a bênção em nome de Jesus, e agora eu estou quebrando a força desse ser que está aqui tentando roubar aquilo que é meu, que tem tentado impedir as bênçãos que são do Senhor de se manifestar na minha vida. Eu repreendo esse mal, eu digo, vai embora. No que é meu você não toca em nome de Jesus. Irmão, cercar, impedir que seja roubado aquilo que é teu. Cuida do que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cuida do que é seu. Cuida do que é seu. Irmãos, eu me lembro que eu fui pastor aqui em Itaquera. Pastor, fui lá pastor por 2 anos, 7 meses e 26 dias. Foram exatamente isso. E eu me lembro de um domingo, que eu fiz uma campanha, e eu dormi na igreja, passei a noite na igreja, coloquei lá um colchão no chão, no escritório, e passei a noite lá, porque eu tinha um propósito de oração e tudo mais. E o culto começou, o meu auxiliar começou o culto, e eu estou vendo ele orando lá,
cantando e orando, mas aquela coisa que não ia. Sabe quando você tem uma visão assim, impressão assim, que a pessoa está fazendo uma força, mas não está conseguindo? Aí eu me troquei rápido e entrei. E comecei a orar, mas a coisa estava pesada mesmo. E orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando. Sabe quando você está quase para desistir? Quando você vê a pessoa cantando muito e orando pouco, porque ela não está conseguindo. Essa é a grande verdade. Sabe quando você está quase para desistir? Eu continuei orando, de repente eu vi uma explosão assim. É como se fosse, imagina uma rede invisível que estava impedindo as bênçãos de cair e as orações de subir. Aquele foi destruído. E Deus abençoou muito. Então às vezes você não está entendendo, não é Deus que não está mandando, é que não está chegando porque alguém no meio do caminho está roubando. É o ladrão de bolinho de café, está roubando, está impedindo de chegar a você. Agora quem tem que tomar uma providência, quem tem que tomar uma atitude não é Deus. Quem tem que tomar uma atitude, quem tem que tomar uma providência é você. Fazer uso do poder que Ele deu para você. Impedir que o diabo tire de você aquilo que rouba de você, aquilo que Deus está mandando para a tua vida. Você entendeu sim ou não? E uma dessas armas é o jejum. E o jejum deve ser feito da maneira que eu te expliquei, da maneira que eu te orientei. Agora, a Bíblia diz que há certas castas de demônios, que só saem assim, não tem outro jeito, através da oração e do jejum. Então a coisa não está indo, pastor. Começa a jejuar e orar. Começa a jejuar e orar. Repito, oração é frase feita. Tem situação que num jejum e uma oração só que você faz resolve tudo. E tem situação que você vai ter que ficar como se uma campanha de jejum e oração. Às vezes meses, orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando, até que dissipe-se completamente aquilo que tem impedido, que tem tentado impedir o progresso e a bênção de Deus na sua vida. Você está compreendendo? Sim ou não? Olha lá, mas esta casta, o que é casta, pastor? Raça, tipo. Mas esta casta, a pergunta era porque eles não tinham conseguido expulsar os demônios. Aí Jesus responde aos discípulos, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Tem que unir os dois. Tem que unir a oração com o jejum. Você está compreendendo? Sim ou não? E os discípulos não entenderam. Eles mandaram embora e o demônio não saiu. Não saiu. Situação não mudou. Aí Jesus vem, repreende, manda o demônio embora, chama o grupo de discípulos de incrédulos. A incredulidade atrapalha demais. A incredulidade atrapalha, chama de incrédulos. Então o que acontece? Manda o mal embora, aí depois eles perguntam por que eles não conseguiram. Eles não encontraram, eles não acharam falha, eles não acharam perro, eles não acharam pecado. Ele falou, mas por quê? Em outras palavras, sempre funcionou. Por quê? O que foi que aconteceu? Que dessa vez não deu certo, Senhor? Aí ele explica. Não tem nada errado. A questão é que há certas castas que só saem assim, de demônios, que só saem assim, pela oração e pelo jejum. Ou seja, é oração aliada a jejum. Você entende? Sim ou não? E Deus fale mais no seu coração. Vamos fazer mais uma oração? Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.